Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. O combate à corrupção será o foco maior da deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo. E para isso, ela divide as suas formas de ação em 3 pilares: menos Estado, mais justiça e educação de verdade. A escritora e ativista acredita que, sem a interferência do Estado nas questões econômicas, as chances de escândalos de corrupção se reduzem muito. Ela é entrevistada desta edição do Palavra Aberta. O programa tem uma produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vinda, deputada Carla. Muito obrigada pelo convite. Bom, a senhora já começou o mandato apresentando suas propostas, alguns projetos de lei. Queria que a senhora falasse um pouquinho dos temas desses projetos. O primeiro que eu apresentei foi uma promessa de campanha, que eu sempre disse na minha época de ativista que o povo é a autoridade, né? E os deputados não são excelências, o povo é que é excelência. E quando eu entrei eu falei, olha, se eu me tornar deputada, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser tirar esse tratamento Vossa Excelência, esse tratamento que parece que distancia o povo do deputado, e eu pedi para tirar de todos os cargos de autoridade. Lógico que pode ser discutido, talvez alguns cargos exigem essa liturgia, mas eu acho que principalmente a Casa do Povo não pode ter, né, esse distanciamento. Então, esse foi o primeiro projeto, ia ser o projeto número 1 de 2019, mas quando a gente estava ali na fila, eu pedi para passar um senhor na frente, que era um projeto bíblico, e eu achei muito bonito, acabei ficando com o número 3. Então, eu protocolei 3, 4, 5, 6 e 7, né, são esses projetos os meus. Tem esse da questão da Vossa Excelência, tem a questão para os motoristas, que essa quantidade de 21 pontos que a gente tem atualmente, está tirando muita gente a possibilidade de dirigir, né? E também a gente teve uma questão da indústria da multa nos últimos anos, então a gente está aumentando, pede para aumentar a pontuação para 50 na carteira de motorista, para poder perder a carteira, e para pessoas que dirigem profissionalmente, taxistas, Uber, né, a pessoa normalmente tem uma especificação para dirigir profissionalmente, aumentar um pouco mais ainda dessa quantidade de pontos, para ele não poder perder a possibilidade de exercer a profissão, né? Principalmente por conta daquelas infrações menores. A gente percebeu que a grande quantidade das pessoas que perdem carteira são as que fizeram as menores infrações. Às vezes passou num radar a 52 por hora, quando era 50. Então, às vezes a quantidade é muito pouca, não coloca em risco a vida das pessoas. E quando a multa é gravíssima, aí a gente analisa de uma outra forma. E os outros projetos todos são relacionados à segurança pública. Então, por exemplo, acabar com as saidinhas, né, que a população tanto fica incomodada quando os criminosos saem das cadeias. E também a questão da progressão de pena, a gente entende que ao invés de ser do cumprimento de 1/6 da pena poder sair já em regime semiaberto, a gente acha que tem que ser 1/3. Isso aumentaria, por exemplo, uma prisão que é de 6 anos, uma condenação de 6 anos, aumentaria de 1 ano para 2 anos o tempo que tem que ficar em reclusão. E algumas coisas nesse sentido, de proteção aos policiais que defendem vítimas de assaltos, de crimes, vários tipos de crime. Então, tem aí mais ou menos essa linha que eu adotei. Pois é, a senhora veio também para defender a área de segurança. Exatamente. Nós já tivemos a apresentação aqui das propostas do ministro da Justiça, o Sérgio Moro, mas em razão da reforma da Previdência, que chegou como uma prioridade do governo, parece que essas propostas não estão tendo muito andamento. Eu queria saber o que pode ser feito, se a senhora vai se mobilizar com o partido para que esses projetos tenham ou o mesmo andamento, ou de que forma possam ter também prioridade. Obrigada pela pergunta. Na realidade, eu já até me reuni com o presidente Rodrigo Maia para que discutíssemos a questão do pacote anticrime, porque foi determinado um grupo de trabalho que a princípio duraria 90 dias. Né? As ruas saíram em protesto até sobre isso, vários movimentos contra a corrupção e pela segurança pública se pronunciaram e pediram para que esse grupo de trabalho fosse mais enxuto. Então, o presidente já me disse que diminuiria de 90 para 45 dias, que já é um ganho excelente, e pedir também para participar desse grupo de trabalho para acompanhar o andamento. Se a gente perceber que pode reduzir ainda mais, faremos isso.
Recentemente também conversamos com o pessoal do PSB, com o professor Luiz Flávio Gomes, que é outro deputado colega meu, e tentamos levar um projeto específico da área de crime eleitoral, né, determinar o que a Justiça Eleitoral, na verdade, faz em detrimento da Justiça Federal. Então, como essa decisão do STF acabou mudando entendimentos que repercutem bastante em casos antigos e que é de interesse da população, a gente quer trazer esse projeto específico do ministro Moro para discussão imediata, assim como o fim do foro privilegiado, que é tentar tratar isso como um tema de urgência. Então, são duas questões, né? Essa questão do grupo de trabalho, essa questão dos dois projetos que a população entende como prioritária e também alguns outros projetos, inclusive eu não apresentei, né? Você pode ver que, apesar da minha pauta ser contra a corrupção, eu não apresentei projetos contra a corrupção no início, porque eu estava realmente esperando que o pacote anticrime viesse, porque o pacote anticrime ele não só trata da segurança pública, como também da questão da corrupção. Agora, deputada, o pacote anticrime separou os crimes de caixa 2, não está incluído nos outros crimes. Isso também não dá uma impressão de que esse crime de corrupção pode ter ficado de lado? Na verdade, ele tipifica um pouco o caixa 2, só que o tema que foi colocado não foi criminalização do caixa 2, né? O entendimento, porque que acontece? O caixa 2 está sendo citado, mas de uma maneira diferente do que as pessoas estavam acostumadas a tratá-lo, né? A gente vai ainda estudar esse assunto nesse grupo de trabalho e depois também na comissão especial. Se a população entender que a gente tem que criminalizar o caixa 2, a gente vai fazer. A questão grande aí que está em discussão é que, por exemplo, o caso do ex-senador Lindbergh Farias, que recentemente saiu da Justiça Federal e foi para a Justiça Eleitoral. Foi o primeiro caso que realmente sofreu alteração por conta do STF, né, dessa decisão. Esse caso específico eram 4.500.000 reais, que entendeu-se que era caixa 2. Só que, na verdade, não foi tudo gasto para caixa 2. Foi um dinheiro que entrou e que estava sendo estudada a possibilidade até de que algo tenha sido usado na campanha e outro pedaço tenha sido utilizado para em fins de corrupção, fins de enriquecimento ilícito. É essa diferenciação que a gente tem que fazer agora na interpretação do pacote anticrime. Porque muitas vezes uma empresa, né, corrupta, ela afirma que deu o dinheiro para a campanha, mas esse dinheiro não foi utilizado de fato na campanha, foi utilizado para enriquecimento, por exemplo, do deputado ou do senador, ou talvez que tenha tentado ser senador ou deputado e não tenha conseguido. Então, a gente vai precisar discutir bem e dizer, ok, o que a Justiça Eleitoral vai fazer? Porque a Justiça Eleitoral, por exemplo, não tem Ministério Público. Então, ontem, essa semana passada, estava se discutindo bastante essa questão de quem que vai analisar os crimes. Sim. É o Ministério Público? O Ministério Público vai ter um prazo para avaliar? Tem que ter uma definição. Né? Então, isso foi para a Justiça Eleitoral sem definição de quem vai investigar, de como que a Justiça Eleitoral vai dar conta de tanto tema. A Justiça não é tão grande, eleitoral, e não tem os requisitos necessários para se avaliar processos dessa amplitude. Investigação. Né? Exato. Só uma última pergunta. A senhora também apresentou requerimentos agora com o início do trabalho das comissões. Né? O que a senhora está propondo de debate? A gente fez uma sessão solene esse mês passado para parabenizar os movimentos contra a corrupção de terem ido às ruas. Né? Então, veio gente do Brasil inteiro, foi uma sessão muito bonita para poder agradecer a população, né? E dizer para elas o seguinte, olha, não é só porque fomos eleitos que a gente vai parar de precisar das ruas, a gente precisa do pessoal nas ruas para poder ajudar na pressão, né? Então, por exemplo, recentemente, com a questão do STF e do pacote anticrime, foi graças a essa pressão das ruas que a gente conseguiu reduzir para 45 dias. E aí, então, eu apresentei uma série de sessões solene para a gente agradecer algumas corporações. Então, por exemplo, a gente vai ter da Polícia Federal, né, da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, apesar de que teve recentemente de Brumadinho e a gente apresentou sem saber que teria, senão a gente até poderia fazer em um só. Mas no dia do Corpo de Bombeiros a gente vai agradecer o trabalho deles. São setores de órgãos que normalmente fazem tanto pela população, né, arriscam suas vidas, ficam menos com a família, tem bastante risco aí de vida, então a gente quer agradecer esse pessoal que trabalha tanto por nós. E aí também doenças raras, que é uma pauta minha que eu tenho muito assim, apreço especial por isso.
E tanto trabalho na comissão de pessoas com deficiência e aí voltado para doenças raras, como também estou na frente parlamentar, sou vice-presidente da frente parlamentar de doenças raras e estou atuando também com essa sessão solene e com reuniões com as pessoas das associações para entender onde está o problema. E muitas vezes o problema está no tratamento, que é algo que todo mundo se preocupa, mas a maioria das vezes também está no diagnóstico. Às vezes a pessoa não consegue nem ser diagnosticada. O que essa pessoa tem? O que essa criança tem, né? Para então definir o tratamento correto. E centros de pesquisas, o Brasil acabou exportando muito os nossos cérebros bons, né? Assim, as pessoas que realmente acabaram não acreditando no Brasil, de que aqui era um lugar interessante para se desenvolver. Então a gente quer também trazer essas pessoas. Enfim, todas essas sessões vão ser baseadas ou no agradecimento a pessoas específicas, ou uma tentativa de buscar soluções para doenças raras, ou então alguma coisa nesse sentido, contra a corrupção, é sempre nesse meio. Tá ótimo. Deputada, muito obrigada por sua participação aqui no programa. Eu que agradeço. Eu conversei sobre as expectativas de mandato com a deputada Carla Zambelli, que é do PSL de São Paulo. Assista esta e outras edições em nosso site câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.